Beleza, galera? Então vamos lá. Alta Idade Média aí, né? Na última aula nós trabalhamos ali com a Alta Idade Média também, mas nós trabalhamos com as origens do feudalismo. E nas origens do feudalismo nós vimos a crise do Império Romano, vimos as invasões bárbaras, principalmente com os germanos. Pedi para vocês assistirem o filme Gladiador ali para ter como referência, né? Só uma referência histórica. E agora a gente vai para a Alta Idade Média para a gente ver características do feudalismo ocidental. E aí, quais são essas características do feudalismo ocidental? De onde elas vêm? Elas vêm exatamente das invasões bárbaras e da crise do Império Romano. Conforme o Império Romano entra em decadência e as invasões bárbaras vão acontecendo, o feudalismo vai se formando. Então, na verdade, isso dura do século III até o IX. Então, você vai ter 600 anos de formação do mundo feudal. Ué, Alessandro, você está dizendo que o mundo feudal, então, ele só se consolida do século IX ao século XI? Sim. Então, quando você estudou com o seu professor lá que a economia feudal é agrária de subsistência, como característica, você estudou século IX, século XI do feudalismo ocidental. Quando você estudou lá que a política é descentralizada na mão dos senhores feudais, você estudou do século IX ao século XI. Quando você estudou teocentrismo, você estudou do século IX ao século XI, Deus como centro do universo. Fiquem atentos a isso, porque sobre o feudalismo ocidental, tem muita gente que confunde. A feudalismo é a mesma coisa que Idade Média? Não, Idade Média é período. E feudalismo é o quê? Feudalismo, como tem ismo, é viver e pensar. É quando você vive e pensa em função da terra. Na Europa Ocidental, se pudesse marcar um lugar, comparando com a atualidade, seria na França. Principalmente aquela região franca. Ou próximo da região germânica. É ali que está a base dessa sociedade chamada feudal, do qual o livro mais legal é o livro A Sociedade Feudal, mais completo, do Mark Bloch. Mas é claro que isso também está nos livros aí didáticos aí sobre feudalismo ocidental, que é a aula de hoje, beleza? Então vamos lá para a gente avançar aí. Vamos lá. Primeira questão aí para a gente pensar é o processo que eu estou acabando de dizer, que o Mark Bloch destaca, chamado feudalização. Quando tem o sufixo lá, são, é porque é um processo. Então, é um processo de formação do mundo feudal, que está diretamente associado às ondas de invasões bárbaras. Então, existe uma série de ondas de invasões bárbaras, onde essas ondas de invasões bárbaras, exatamente nelas, você tem a formação do feudalismo. Vou mostrar para vocês como é que mais ou menos essas ondas e algumas das características delas. Ó, para vocês verem. A primeira onda de invasões, ela vai do século III até o V, 200 anos. Ela sim é aquela que está mais presente no livro didático. Ela tem a queda do Império Romano, os germanos invadem o Império Romano, tem um processo de ruralização da sociedade, os germanos vão destruir as bases de documentos escritos, os germanos vão destruir as cidades de Roma, os germanos vão invadir, e aí você vai ter um processo de feudalização. Beleza, queda do Império Romano. Essa é a primeira onda de invasões, onde o povo mais famoso são os germanos. Outros povos também invadem, mas os germanos ganharam uma notoriedade maior, dada a sua força militar, aí vai ter o papel do cavaleiro, o papel do guerreiro, começa a se formar a sociedade feudal. Beleza. A segunda onda de invasões, só que logo depois que tem a primeira, século III ao V, vai se formar um império, que chama Império Merovingio, naquela região que chama Império Franco. Então, para você ver, você aprendeu que a política feudal é descentralizada. Não é não. Porque depois que derruba o Império Romano, tem o Império Bárbaro, Império Franco, Império Merovingio. É quase um império germânico, só que é um tipo de germano, que é chamado de franco. Tem os alemães e tem os francos. Alessandro, seria a região que hoje é a França? Seria. E um dos caras mais importantes era Meroveu, Clovis, e esse tem o Império Merovingio, que vai de meados do século V, quase entrando no século VI, até meados do século VIII. Então você vai ter 200 anos com um novo Império Franco. Esse novo Império Franco sofreu com várias invasões. Mas uma das invasões mais relevantes nessa segunda onda de invasões, ali por volta do século VII, século VIII, na região ibérica, é a invasão árabe, porque os árabes e muçulmanos invadiram a região ibérica e ficaram lá. Então, vários historiadores, entre eles o Mark Bloch, falam que na região ibérica nem teve feudalismo. Então, nós estamos falando de feudalismo ocidental, mas a região ibérica, que hoje seria Portugal e Espanha, praticamente nem teve características feudais. Vou te dar um exemplo, por causa dessa invasão, que é a invasão da Península Ibérica e Itálica, feita pelos árabes e muçulmanos. Vou te dar um exemplo. Na região dos francos, que é onde tinha o feudalismo, mas com o império, com reis, com política centralizada, Império Franco, você ainda tinha alguns problemas de comercialização. Tinha comércio, tinha um pouco de escravidão ainda, porque vai transitando, por isso que é formação, mas você tinha alguns problemas ainda. E mesmo com esses problemas lá naquela região, era muito menos desenvolvida em termos de comércio do que a região invadida pelos árabes.
Então, se o feudalismo se caracteriza por um lugar, no feudalismo, onde você tem economia agrária de subsistência, na Península Ibérica não. Na Península Ibérica você tinha comércio, você tinha navegações. Olha assim, é por isso que Portugal vai formar o Estado Nacional primeiro, é por isso que Portugal vai navegar o primeiro, lá na frente, porque tem um legado muçulmano muito importante em termos comerciais, em termos tecnológicos, em termos de avanço na região ibérica, que é diferente do que ocorre na região franca, onde você tinha o Império Merovingio. Essa noção o aluno tem que ter. Olha, você não achei que era tudo igual, eu estudava aquela piramidezinha lá na sociedade feudal, você está me tirando daquela área de conforto, tinha clero, nobreza e servos, e eu era feliz para sempre. Não, é porque você estudou feudalismo ocidental. Só, mesmo assim, você estudou século IX e XI, e o professor te falou que era a Idade Média. Não é. E por isso que eu estou falando das ondas de invasões. A terceira onda de invasões, você assiste uma série, cara. Você assiste uma série sobre essa terceira onda de invasões. A série que você assiste chama Vikings. Série massa, inclusive. Os Vikings vão contribuir muito para a queda do Império Carolíngio, que é o Império de Carlos. Depois de um golpe de Estado, de um cara de nome estranho, Pipino Breve, o Império Merovingio quebra e vem o Império Carolíngio, que é o Império de Carlos Magno, que é parente de Pipino Breve, e aí Carlos Magno assume. É um dos reis mais importantes da história da Europa. Clovis é um dos mais importantes do Império Merovingio e Carlos Magno, sem dúvida, é um dos mais importantes do Império Carolíngio. Para você ter uma ideia, Napoleão era fã de Carlos Magno, Hitler era fã de Carlos Magno. Carlos Magno é o grande germano, é aquele grande germano de origem franca que consegue fazer o que Napoleão tentou, o que Hitler tentou, dominar quase toda a Europa. Então, um grande imperador da Idade Média. E esse grande imperador da Idade Média está no período que nós estudamos de formação do feudalismo. Mas a formação é gradual, ela vai do século III ao IX, 600 anos. E nessa terceira onda, quem vai querer destruir esse império, que é o Império de Carlos, são os vikings. E é mostrado que após a morte de Carlos Magno, quando divide a Europa por seus netos, chama Tratado de Verdun, aí a fragmentação começa a acontecer, quem ajuda muito nessa fragmentação feudal é a invasão dos vikings. E aí os vikings vão invadir e vão ajudar no processo de fragmentação. Os vikings mesmo, aquele das Barbonas, que tinha técnicas de navegação, invadem, principalmente a região nórdica, que hoje seria a Noruega, aquelas regiões nórdicas. Então você tem muitas invasões bárbaras. Alessandro, eu estudei, eu achei que invasão bárbara é só os germanos destruíram o Império Romano e beleza, o professor já vinha para a pirâmide e nós tentávamos ser felizes para sempre. Estava errado. Sou obrigado a te dizer que estava errado, porque teve várias ondas de invasões em um período longo de formação do mundo feudal. Olha só, mas você veio aqui para falar só dessa formação do mundo feudal? Não. A aula de hoje, repito, ela é sobre feudalismo ocidental. É para lá que a gente vai mesmo, para as características do feudalismo ocidental. E quais são essas características? Aí beleza, do século IX ao XI, quais são as características? A economia agrária é uma economia de subsistência. Por quê? Do século III, na primeira onda de invasões, passando pela segunda e pela terceira, você tem um processo de ruralização. E nesse processo de ruralização tem muito a ver com os germanos mesmo. Os germanos destroem as cidades de Roma, os germanos destroem o comércio, os germanos destroem as leis escritas, até porque aquelas leis escritas davam a eles uma condição ruim de escravo. Eles regaçam com aquilo. E aí a possibilidade de ruralizar é grande. A possibilidade da terra ganhar valor é grande. A possibilidade do cavaleiro ganhar uma expressão muito grande, ela é enorme. Então, os germanos contribuem para a ruralização. Mas os romanos também contribuem com o sistema de colonato. Vocês lembram que eu pedi para vocês assistirem o filme Gladiador e olhar a cena em que o Máximos ele quer voltar para a sua terra natal. Ele quer voltar para a sua fazenda. Muitas aspas nisso, não escreve isso de jeito nenhum, nem fala que eu falei. Ele quer voltar para o seu grande latifúndio. E quando ele quer voltar para o seu grande latifúndio, ele que era general de Roma, você vai ver terra com borra. Você vê uma visão por cima, assim, panorâmica, de terra pra caramba. E aquela terra pra caramba é onde tinha o colonato. E esse colono trabalhava para ele, que era general romano. E trabalhava para ele por quê? Porque ele não tinha terra. Então ele devia obrigação nas terras do outro para ele sobreviver. Isso já acontecia no Império Romano. Mas era predominante? Não era predominante. A predominância era da escravidão. Mas o sistema de colonato, já que a escravidão entrou em crise, já que os bárbaros invadiram, ele vai se transformando em servidão e vai ajudando nesse processo de ruralização da Europa Ocidental, que ele vai do século III, invasão dos germanos, que eu estou dando visibilidade, até o IX. É tempo pra caramba para você ter esse processo de ruralização. E ele tem idas e vindas.
Alessandro, essa ruralização acontece na região ibérica? Não. Por que essa ruralização não acontece na região ibérica? Por causa da segunda onda de invasões, porque os bárbaros que invadem lá são grandes comerciantes. E eles são citadinos, eles gostam de urbanização, os muçulmanos. Diferente da islamofobia que tem hoje, né? Hoje, quando você vê alguém do Islã, você pensa que é aquele cara que não é desenvolvido, você pensa que é aquele cara que não tem dinheiro. Você sempre esquece ali de regiões do Oriente Médio que são milionárias, que têm muito mais dinheiro do que o Brasil, por exemplo, do que vários países da Europa, né? Você esquece lá dos sheiks lá, você vai ter até a Copa do Mundo, que vai acontecer na região do Oriente Médio, que vai ser a mais moderna do mundo, você esquece disso. Mas, nesse caso, o processo de ruralização e essa tradição da servidão, ele não está valendo para aquela região que vai ser Portugal, Espanha, é outra coisa. Ah, mas você está falando disso agora? Não, mas eu já estou dando apontamentos que podem definir questões para você. A servidão. Conforme a escravidão vai entrando em crise, gradativamente, 600 aninhos, a escravidão vai dando lugar gradativamente à servidão, que era o antigo colonato. E o servo trabalha para o seu senhor por quê, Alessandro? Porque ele não tem terra, ele precisa sobreviver. Então ele trabalha nas terras do seu senhor. Ele que era chamado de colono do seu senhor, ele agora é chamado servo do seu senhor, porque ele tem que sobreviver. Mas ele é propriedade? Existe um documento que garante ele sendo propriedade do seu senhor? Ele é considerado como objeto do seu senhor para vender, para trocar no comércio? Não, porque o comércio está sendo gradativamente destruído. Então o servo, diferente do escravo, ele não é objeto, ou não é considerado como objeto. O servo, diferente do escravo, ele não precisa de um documento escrito para dizer que ele é servo, ele precisa acreditar, ter uma crença, que a gente vai chamar daqui a pouco de Deus como sendo o universo, de teocentrismo. Ele tem que acreditar de que uns nascem para rezar, uns nascem para trabalhar, uns nascem para guerrear. No caso dele, para trabalhar. Ele tem que acreditar nessa crença. E mais do que isso, mais do que a crença, ele tem que sobreviver. E para ele sobreviver, ele precisa de um cavaleiro, de um grande guerreiro, neste caso era de um nobre, e ele precisa da terra, né, para que ele consiga sobreviver com a sua família. Então é uma questão de sobrevivência do servo. Isso é extremamente relevante que você se lembre. Beleza. Tinha escravidão? Nesse período? Tinha. Nesse período, muito pouco. Mas e no século VI, Alessandro? Se perguntasse na prova assim, tem escravidão no século VI? Tem. E como eu disse, o processo é gradual. A escravidão ela vai ficar predominante na Idade Média e no feudalismo? Não, mas ela existe. É bom você lembrar que a escravidão existe. Ela dificilmente deixa de existir. Ela não é predominante. É igual você perguntar hoje, Alessandro, tem escravidão no Brasil hoje? Tem. A escravidão no Brasil hoje ela é predominante? Não. Mas ela existe no Brasil? Existe. O povo coloca outros nomes, escravidão moderna, outros nomes mais arrumadinhos, mas tem escravidão no Brasil. Só que ela não é predominante. A escravidão no Brasil hoje é igual a de antes? Não. Então tinha escravidão na Idade Média, na Alta Idade Média? Sim. Tinha escravidão no mundo feudal? Sim. A escravidão era predominante? Não. E qual que é a diferença? O escravo é propriedade de alguém. O escravo não trabalha para sobreviver. O escravo trabalha porque ele é obrigado a trabalhar, porque alguém quer explorar ele. E esse alguém quer explorar ele, se possível, vender ele, né, com práticas comerciais. Como o comércio está entrando em crise, mas ele existe, a economia está ruralizando, então a escravidão ela ainda existe, mas ela vai perdendo força gradativamente. Então o que eu quero que você entenda é que ela vai perdendo força gradativamente, e não que ela não existe. E várias questões de vestibular podem te pegar pelo pé por isso, beleza? Vamos ver algumas das obrigações aí desse servo. Lembrando que por que o servo não é livre, Alessandro, repete para mim de novo. O servo não é livre porque ele não tem terra. E como ele não tem terra, ele tem que trabalhar na terra de alguém. Se ele tem que trabalhar na terra de alguém, mesmo que ele não seja um objeto, mesmo que ele não tenha documentos escritos, ele tem algumas obrigações no feudo, né? Algumas obrigações naquela propriedade ali para o seu trabalho. Quais são as obrigações pagas pelo servo? Corvéia. Trabalho gratuito dos servos na agricultura, construção de pontes, fortificações. O servo trabalhava então, se ele produzia 100 de alimentos, 100 qualquer coisa, 100 sacos de milho, tudo era endereçado para o senhor feudal. Todo o seu trabalho era em função do senhor da terra. Então, imagine aí que durante segunda, terça e quarta ele trabalha na corvéia para o senhor feudal. Beleza. Banalidades. Imposto pago pela utilização de infraestrutura do feudo, moinho, forno, celeiro. Então, mesmo quando o servo trabalhava para ele, que é a talha, ele tinha que pagar uma taxa por cada coisa que ele utilizava. Se ele utilizava o moinho, que é um avanço tecnológico da Idade Média,
sempre se lembra desses avanços tecnológicos da Idade Média, se ele usava lá uma roda d'água, se ele usava o forno, se ele usava o celeiro, aquilo que ele utilizava, ele pagava uma pequena taxa. Então veja bem, vocês vão ver que na talha ele já não ganhava quase nada. Agora ele ainda tinha que pagar uma pequena taxa, que é chamado de banalidade. Talha, porcentagem, quase sempre a metade, né, entregue ao senhor da produção do manso servil. Então, tinha uma região chamada manso servil, onde no manso servil o servo trabalhava dentro do feudo, e no momento que ele trabalhava no manso servil, 50% da produção era para ele sobreviver, mas lembra que ele tinha que pagar o impostozinho na talha, né? Digamos que ele ficou 40%, e o restante era para o senhor feudal. Olha assim, mas ele não sobrava nada, mas lembre-se que se ele trabalhar com moinhos de vento, ele pode produzir bem mais do que se ele trabalhar um trabalho manual mais rude. Então, às vezes, é compensável ele pagar esses 10%, porque 40% seria 40% de um valor maior, ou de uma produção maior, neste caso. 50% para o servo, parabéns para você, 50% para o senhor feudal. Isso é talha. Então, a corvéia, ele trabalha no manso senhorio, a talha, ele trabalha no manso servil. Beleza. Mão morta, imposto pago pela morte do chefe da família, se caso constituísse utilizando as terras. Então, veja que desgraça. Eu sou chefe de família e sou um servo, eu morri. E aí eu tenho que pagar um imposto pela minha morte. E se eu não pagar, você vai adquirindo dívidas de trabalho para o filho. E por que é chamado mão morta? Porque depois de morto ainda vem uma mão e tira de você ali, tira da família parte do seu sustento. Que geralmente você pagava com trabalho, mas aí você ficava obrigado a trabalhar. Só que era uma obrigação por costume, era uma obrigação por tradição. Oral, era uma obrigação por cotidiano, por costume cotidiano, e não porque você era propriedade de alguém. Era uma obrigação pela sobrevivência, mas era uma obrigação. Captação, imposto anual pago individualmente ao senhor feudal. A captação era pago individualmente, ela existe inclusive na época da mineração no Brasil também, é como se fosse um imposto pago por cabeça. Então, neste caso, como não tinha controle de natalidade, você tinha 10 filhos, você tinha que pagar imposto pelos 10 filhos. Vocês repararam que os 50% de muito pouco, que era o da talha, ele vai ficando menor ainda. E os servos vão tendo muita dificuldade. E tinha vários outros impostos. Tem um imposto chamado albergagem, que é um imposto que geralmente servos pagavam, ou às vezes até senhores feudais, em viagens de um lugar para o outro. E aí quando você viajava para um lugar para o outro, num mundo tão distante, né, que é colocado lá pelo Shrek, a gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não, burro. Quando você chegava ali, naquela passagem, para você evitar que o gato de botas ou que um mercenário tentasse te atacar, você ficava no albergue. E você pagava na albergagem. E detalhe, quando o servo se casava ainda, você tinha um imposto que era chamado por alguns impostos das núpcias, né, onde nesse imposto das núpcias, a primeira noite da mulher do servo, ela era do senhor feudal. Então, o senhor feudal desvirginava a mulher do servo, tinha toda uma tradição nisso, né, nessa mulher do servo que era endereçada para o senhor feudal. Então, eram muitas obrigações e o trabalho era muito difícil para o servo conseguir sustentar uma sociedade que é uma sociedade de corte. Então, as dificuldades impostas para o servo, elas são dificuldades muito grandes, beleza? Daqui a pouquinho a gente vai ver aí alguns detalhes aí de economia, da economia a gente já viu, de sociedade feudal, de política feudal, né, e de religiosidade na Idade Média, beleza? A gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte da aula. Valeu!